Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 1, versículo 33 e 34. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam bem quem ele era. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está em Cafarnaum. Ele cura nesse dia a sogra de Pedro e muitos outros enfermos. Também expele muitos demônios. Os textos se encontram em Marcos capítulo 1, 29 a 34, Mateus capítulo 8, verso 14 a 17 e Lucas capítulo 4, verso 38 a 41. Devemos nos lembrar que Jesus viera da sinagoga junto com Tiago e João para a casa de Simão e André. Todos eles eram pescadores e já tinham sido chamados por Jesus para segui-los. Jesus entra em casa dos irmãos pescadores e ali ocorre algo revelador. Vamos entender o ponto. Jesus, após a sua ressurreição, disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Deste modo, Jesus, por ser Deus, está presente em todos os lugares onde tiver um cristão, do mesmo modo como esteve na casa de Simão e André. E qual era o drama daquela casa? A sogra de Pedro estava com febre. Ela estava acamada. Jesus, por certo, sabia da condição de saúde dela, contudo nada fez a respeito. Permaneceu na sala, conversando com as pessoas. Em dado momento, Marcos comenta que as pessoas se aproximaram de Jesus para falar por ela acerca do estado de saúde da sogra de Simão. Está em Marcos capítulo 1, o versículo 30. Lucas, que é médico, afirma que eles rogaram a Jesus que curasse a sogra de Simão. Está em Lucas capítulo 4, versículo 38. Isto se configura uma oração. Jesus sabia o que se passava, mas aguardou ser requerido para agir em cura. Muitas vezes, o Senhor não intervém em nossa causa, não por desconhecer, mas porque nós não demandamos a sua intervenção. Reclamamos com todos, mas não oramos a Deus. Em função da insistência das petições, Jesus a curou. Lucas declara que Jesus repreendeu a febre. Está em Lucas capítulo 4, verso 39. E Marcos apenas menciona que Jesus a tomou pelas mãos e a febre se foi. Está em Marcos capítulo 1, verso 29. Desde então, a sogra de Pedro se mostrou solícita servindo a todos. Está em Lucas capítulo 4, o verso 39. Por certo, a notícia desta cura esparramou por toda a cidade, impactando aquele povoado. Marcos relata que toda a cidade estava reunida à porta à casa de Pedro. Está em Marcos capítulo 1, verso 33. Lucas relata que traziam para aquele lugar enfermos de diferentes moléstias. Está em Lucas capítulo 4, versículo 40. Também muitos demônios eram repreendidos, não sem antes algum deles exclamarem aos gritos: Tu és o Filho de Deus. Está em Lucas capítulo 4, verso 41. O Senhor, ao expulsar os demônios, não dava conversa a eles. Os demônios sabiam quem Jesus era. Está em Marcos 1, 34 e Lucas capítulo 4, versículo 11. Eles sabiam que Lucas capítulo 4, versículo 41. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, o Messias.
Contudo, todos ali podiam chegar a esse entendimento, porque o ministério de cura exercido por Jesus fazia cumprir Isaías capítulo 53, o versículo 4. Ouça: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está em Isaías capítulo 53, o versículo 4, citado por Mateus em 8, verso 17. Portanto, por que é tão importante esta citação? Os judeus esperavam por um Messias político e militar, pronto a libertá-los do jugo romano. Contudo, a enfermidade manifesta no povo demonstrava a necessidade do Messias como Jeová Rafá, o Deus que cura, uma referência a Êxodo capítulo 13, 15, o verso 26. Ouça: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Ora, se o povo estava enfermo, não estava ouvindo o Senhor, então por que Jesus curava? Porque ele recebia sobre si a enfermidade do povo, redimindo-o na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.